Boa noite, a paz do Senhor. Estamos começando mais um Base Bíblica Podcast. E quero já agradecer a todos que já estão aí presentes para participar desse Base Bíblica Podcast, desse episódio, que iremos continuar falando sobre o reino de ponta cabeça e que você venha nos acompanhar mesmo. E como que você pode nos acompanhar? Também chamando mais pessoas, para compartilhando esse link, esse vídeo com mais pessoas, para que essas pessoas possam ter acesso e aprender da palavra de Deus. Aproveite aí, se você está nos assistindo pelo seu celular, pelo seu computador, né? Compartilhe esse link com mais gente aí, para que essas pessoas possam participar aqui com a gente. E não esqueça de deixar o seu like. Deixa o seu like aí no nosso vídeo, né? O joinha aí, deixa o seu like. Se inscreva no nosso canal se ainda você não é inscrito. Toque no sininho de notificação para você ser lembrado que toda terça-feira nós temos Base Bíblica Podcast. E durante essas semanas que vieram aí, a gente tem falado sobre o reino de ponta cabeça, né? Semana passada continuamos a abordar a respeito do jubileu, a respeito da grandeza e do amor de Deus, né, para com as nossas vidas. Hoje iremos abordar o reino de ponta cabeça com relação ao filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Você conhece a parábola do filho pródigo? Talvez você ouviu e achava que isso não fazia parte da Bíblia, mas a parábola do filho pródigo faz parte da palavra de Deus, faz parte da Bíblia. E lá em Lucas 15, e nós vamos dar um pouquinho o que essa parábola diz, né? O quanto essa parábola tem a ver com as nossas vidas, né, Pastor Almir? Tem a ver da maneira como vivemos, né? Então, participe aí com a gente, chama mais pessoas para participar aqui com a gente desse Base Bíblica Podcast, o reino de ponta cabeça. E eu já vou passar aqui para o Pastor Almir para ele trazer a nossa introdução. Pastor Almir. Tudo bem, a paz do Senhor. É um prazer nós estarmos dando continuidade no estudo do livro O Reino de Ponta Cabeça, agora da página 241, que vai falar sobre a história do filho pródigo, que se encontra em Lucas 15, de 11 a 32. Traz detalhes de desvios que deveriam trazer punições para ensinar o filho rebelde várias lições, mas o pai tem uma atitude de ponta cabeça. Ao invés de falar a respeito dos desvios, ele traz e estende 8 tapetes vermelhos para o filho pródigo. E o primeiro tapete vermelho, o pai abraça o filho rebelde. Os judeus, quando os filhos rebeldes se rebelavam, conforme o filho pródigo se rebelou, desejando a herança sem ter direito, porque o pai não tinha morrido, eram desprezados pelos pais. E Jesus conta a parábola do filho pródigo, dizendo que o pai é movido por íntima compaixão e vai ao encontro do filho rebelde e abraça o filho rebelde. Tem uma atitude diferente. Ao invés de puxar a orelha do filho rebelde, o pai vai e dá um abraço no filho rebelde, surpreende o filho rebelde. E o que significa abraço no contexto bíblico? Significa misericórdia, graça, favor imerecido. E quais as consequências de um abraço? O abraço ele reduz o estresse, a ansiedade e aumenta o senso de felicidade. E o abraço, dentro da palavra de Deus, significa relacionamento de intimidade. Então, nós temos aqui 2 versículos na palavra de Deus que pode falar a respeito de um abraço profundo. Salmo 37, 5, que diz: deleita-te no Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Significa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele satisfará os desejos do seu coração. E João 13, 25, que João ele inclina a sua cabeça no ombro de Jesus.
ali foi mais do que um abraço, né? Foi uma atitude profunda, de confiança no Abba Papai, né? No papai, que deu possibilidades para que o filho ficasse à vontade e pudesse conversar com o seu pai, né? De coração aberto e mente aberta. Então, nós vimos que, ao invés de Deus ter uma atitude conforme a dos homens, de puxar a orelha do seu filho rebelde, Deus teve íntima compaixão no seu coração, a ponto de dar um abraço e transformar esse abraço em uma atitude profunda de liberdade do filho poder abraçar o seu pai, chamar de papai e poder colocar a sua cabeça no ombro do seu pai e conversar com ele com liberdade de mente e de coração. O segundo tapete vermelho, conforme diz Deus, Abba Pai, papai, ele beija o filho rebelde. E sobre esse beijo tem 3 significados dentro da palavra de Deus. O primeiro significado é a expressão de afeição, conforme 1 Pedro 5,14, que fala a respeito do ósculo de amor ágape, e não somente de um amor fraternal. Então, quando ele dá um beijo no seu filho, ele surpreende de novo o seu filho, depois do abraço, ele está expressando um sentimento de afeição, de ósculo de amor ágape, e não somente de um amor fraternal. E esse amor era comum entre determinadas famílias, e principalmente as famílias cristãs. Enquanto o filho estava esperando, né, que ele chegasse e desse um beijo de traição, né, um beijo de punição, o beijo que pudesse dizer para o filho: olha, filho, eu estou te dando um beijo aqui, uma demonstração de carinho, mas depois desse beijo aqui, eu quero que você entenda que quando o filho tem determinada atitude rebelde, ele sofre as punições. Só que esse pai teve uma compaixão tão íntima que a atitude dele foi diferente. Foi a atitude de um beijo que fez ele analisar e refletir a respeito disso, porque ele estava esperando que o pai fosse conversar com ele e tivesse uma determinada atitude com o seu coração de uma determinada forma, de uma determinada maneira, e teve de outra forma, de outra maneira, pastora Fernanda. É interessante, né, pastor, essa parábola, né? Porque Jesus conta essa parábola e no meio de 2 públicos, né? Existia 2 públicos ali, a qual Jesus estava trazendo o seu ensinamento. De um lado tinha os fariseus, os religiosos, e do outro lado tinha os publicanos, né? A qual esses religiosos consideravam eles pecadores, né? E aí Jesus vem contando essa parábola, e nessa parábola a gente pode identificar, né, os 2 públicos de Jesus que estavam ali, né? O pai representando Deus, o filho que ficou representando os religiosos, né? E o filho que traiu a confiança do seu pai, representada pelos publicanos. Então, essa era a visão ali, né? Então, o filho que ficou, ele era aquele. O representante dele era aqueles fariseus que julgavam, que criticavam, e o filho que foi embora, né? O filho que traiu a confiança do seu pai, a qual o pai dá toda a herança. E olha só, que a gente está falando de herança, né, pastor Almir? E herança só pode ser dada quando alguém morre. Ninguém dá uma herança antes de a pessoa morrer. Existem pessoas que chegam lá e faz a separação da herança antes, né? Mas, normalmente, uma herança é dada quando a pessoa ali, né, a dona
daquela posse, daquela terra, daquela finança toda, morre. E aquele pai chega e o filho, é interessante que o filho pede a herança, não é o pai que chega lá, não, já vou repartir a herança em vida aqui, olha, eu vou dar a sua parte. Não, mas o filho pede a herança, sendo que ele nem tinha direito da herança, né? Antes de o pai morrer, praticamente o filho estava matando o pai. Praticamente aquele filho, né, mais novo, o filho pródigo estava matando o seu pai, falando, não, eu quero a minha herança, eu quero ir embora, me dá o que eu tenho direito. Olha só, o pai nem morreu e ele já estava matando o pai, né? E é interessante que aquele pai, ele não reclama daquele filho, né? Nem ao menos ele chama atenção, nem ao menos ele critica. E ele vai lá e ele dá a herança para aquele filho. E aquele filho, como ainda não era tempo, né, pastor Almi, como não era tempo, ainda não amadurecido, não é um jovem ainda imaturo, que não tinha maturidade nenhuma, pega aquela herança, né, e se desfaz dela, bota tudo a perder, né, gasta ela nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades, e chega um momento que ele perde, né, perde tudo. E diz a palavra que ele vai desejar, ele perde toda a sua finança, toda aquela herança, e aí ele vai desejar comer a comida dos porcos. E até nesse livro aqui a gente aprende que o autor vai dizer que os porcos para os judeus representava morada de demônios, né? Os judeus consideravam porcos morada de demônios. Olha só, algo imundo, algo impuro. E aquele homem, ele está se pondo como uma morada de demônios. Ele quer comer a comida dos porcos. Olha onde a pessoa chega quando ela deixa a presença de Deus, né? Quando ela simplesmente pega as bênçãos que Deus deu para ela, né, e vai embora, né? Não, eu vou embora, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de nada. Olha só aonde que aquele filho chegou. O pai que é representado por Deus dá a herança para o filho. E aquele filho desperdiça aquela herança e chega ao fundo do poço. E muitas vezes, pastor, tem gente que está assim, que chegando ao fundo do poço e chegando na lama mesmo. E o pior é que às vezes a gente ouve essa história e a gente fala, nossa, aquele homem, ele chegou no fundo do poço, mas aquele jovem ainda reconheceu, né? Ele caiu em si, ele chegou ao arrependimento, que ele falou assim, não, ele desejou, ele não comeu a comida dos porcos, né? Ele desejou comer a comida dos porcos. E ele cai em si, ele fala, poxa, na casa do meu pai eu tinha tudo. Na casa do meu pai, o meu pai tinha um banquete. Peraí, eu vou voltar para a casa dele e vou pedir para ele me receber até como servo. Eu não quero nem ter o direito de filho mais, né? Eu quero que ele me receba como servo, porque ser servo na casa do meu pai ainda é melhor do que a condição que eu estou. Olha só, aquele homem, ele cai em si e ele volta para a casa do pai. E essa mensagem é interessante porque tem muitas vidas hoje nesse ponto, a qual Deus abençoou, a qual Deus deu bênçãos, a qual Deus manifestou poder na vida dessa pessoa e ela vai lá e abandona, né? Ela sai da casa do pai, ela sai da presença de Deus, ela não quer mais saber de Deus e de repente ela põe tudo a perder e ela está nesse fundo do poço. Mas que você tenha hoje a mesma atitude daquele filho pródigo, que ainda reconheceu que Deus é um Deus de amor. Ele sabia que o pai, ainda que ele rejeitou o pai, ele sabia que o pai iria exercer compaixão para com ele, né? E ele volta para a casa do pai. Olha só, Deus recebe você de braços abertos. Pode ser que a sua vida esteja toda destruída, pode ser que você já não vê mais sentido, pode ser que você está carregando um monte de culpa aí no seu coração, né? Cheio de culpa, cheio de mágoa, cheio de rancor, e acha que Deus não quer mais saber de você, né? Ou senão que Deus não vai te perdoar, mas Deus está sempre pronto
para te receber de braços abertos. Embora você possa ter traído ele, embora você possa ter rejeitado a presença dele, embora você possa ter pegado todas as bênçãos que Deus te deu e desperdiçado essas bênçãos, mas Deus ainda sonha com você e tem um plano para a sua vida. Ele tem um plano para a sua vida. Então, volte para a casa do Pai, né? Não fique nesse marasma ou nesse fundo do poço achando que a vida acabou. Não, a vida só acaba quando Deus põe um ponto final, né, pastor Almir? Mas enquanto Deus não põe um ponto final, ainda existe vida. Aonde você acha que acabou, aonde você acha que é um ponto final na sua vida, aonde você acha que agora não tem mais jeito, não, Deus diz, eu ainda tenho um recomeço, né? Eu ainda tenho algo novo para você. Então, o seu lugar não é nesse fundo de poço, não é comendo a comida com os porcos. O seu lugar é de volta na casa do Pai. E como o pastor Almir mesmo falou aqui, e aquele filho volta, e o pai, né? Para os judeus, o pai recebeu o filho, né? O pai tinha que tratar o filho com desprezo, né? Para o povo judeu, um filho que faz isso com o pai, ele devia ser desprezado. E aquele pai faz tudo ao contrário. Ele vai lá e recebe o filho de volta. Ele corre para dar um abraço no filho. Ele corre para dar um beijo no filho. Ele corre para colocar o filho na sua devida posição. Porque o pai, ele não vê como as pessoas vê, como os outros vê. Deus vê segundo a sua vontade, segundo o seu bom propósito. Ele não vê o exterior, né, pastor Mi? Mas Deus olha o coração. E se realmente você quer ser transformado, se realmente você quer essa vida em Deus de novo, volte para a casa do Pai, né? Volte para a presença de Deus, porque Ele pode te dar uma nova vida, amém? O filho pródigo, ele teve atitude, né? A sua atitude, para que o pai pudesse ir ao seu encontro. Ao seu encontro. Enquanto ele não voltou, o pai não foi ao encontro dele, deixou Exato. ele lá. E quando ele voltou, aí Deus estende o terceiro tapete vermelho. O pai dá a melhor túnica para o filho rebelde. Geralmente, o pai dá a melhor túnica para o filho predileto, obediente, e não para o filho rebelde. Aqui Deus estava tendo uma atitude de ponta cabeça. Aquele pai estava tendo uma atitude de ponta cabeça. Ele estava dando a melhor túnica, ao invés de dar para o filho preferido e obediente, ele deu para o filho rebelde. E essa túnica pode representar várias coisas, pode representar uma nova roupa, né, uma nova roupagem, uma túnica colorida. Ela tem várias representações, depende de cada um de nós. O que nós queremos para o nosso coração, para as nossas vidas? Nós queremos uma túnica normal, apenas branca e transparente, nós queremos uma túnica colorida, nós queremos uma nova roupa colorida, né? Então, depende do que cada um de nós queremos para o nosso coração, para a nossa vida. E o quarto tapete vermelho, o pai dá uma aliança ou um anel para o filho rebelde, que significa autoridade. Então, aquele filho que era rebelde, agora o pai faz uma aliança com o filho e dá um anel de autoridade. E essa autoridade, o que significa essa autoridade? Autoridade para pregar o evangelho, autoridade para expulsar as doenças e enfermidades, autoridade para expulsar demônios e autoridade para perdoar os pecados. E a pergunta para o nosso coração, para a nossa vida, né? Porque às vezes a gente tem um comportamento do filho mais velho que não coloca em prática, né? Exato. A herança, não coloca em prática
os benefícios que nós temos em favor das nossas vidas. Não coloca em prática a autoridade que nós temos sobre as nossas vidas. Então, somente alguns sacerdotes ou somente alguns filhos colocam em prática essa autoridade. Somente alguns pregam o evangelho, somente alguns expulsam doenças e enfermidades, somente alguns expulsam demônios, somente alguns perdoam pecados, quando na realidade essa autoridade está dada para todos os filhos de Deus. Exato. E cada um de nós, como filho de Deus, não usamos a autoridade que Deus tem nos dado, pastora Fernanda. Exato. Então veja aí, o pai ele dá uma veste nova para o filho, né? Ele veste o filho novamente e ele restaura a aliança com o filho. Ele coloca um anel ali no dedo do filho, como o pastor Almir fala, anel de autoridade, restaurando a autoridade. Se nós olharmos para essa parábola, nós todos estamos no lugar também do filho pródigo, né? Porque nós também saímos da presença do Pai, nós perdemos a nossa autoridade, nós também estivemos distante dele, nós também gastamos todas as bênçãos que Deus nos deu, né, desperdiçamos nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias vontades. Mas aí, né, Deus trabalhou no nosso coração e nós reconhecemos que pecamos contra ele, né? É interessante que o filho pródigo vai dizer: eu pequei contra o céu e contra a terra, né? Que ele pecou contra aquele pai, né? E olha só, nós também pecamos contra Deus, nós também cometemos pecados contra Deus, mas Deus trouxe clareza ao nosso entendimento e nós fomos levados ao arrependimento e fomos de volta para a presença dele. E ele nos recebeu com amor e ele nos vestiu de novo, né? Nos deu umas vestes limpas, uma veste nova. A palavra de Deus diz que nós devemos nos revestir da natureza de Deus, que foi criada para ser semelhante a Cristo, né? Então, nós fomos criados para ser semelhante a Deus, e Deus nos traz autoridade. Jesus veio resgatar a autoridade que nós perdemos lá no Jardim do Éden, né? Eu vos dei autoridade e poder, Jesus diz. E então, agora, em Cristo, nós temos autoridade, temos poder. E é engraçado que nós também podemos agir, muitas vezes, como o filho que ficou, o filho mais velho. O filho pródigo abandonou o pai, pegou a herança e foi embora. Normalmente, olhando assim, né, pastor Almir? A herança, as bênçãos que o pai devia dar era para o filho que ficou, porque ele era um filho aparentemente obediente, mas aquele filho que ficou, ele também, né? Ele também tinha uma visão errada a respeito do pai. Se você falar para mim, Fernanda, quem dos dois estava certo? O filho que foi embora ou o filho que ficou? Os dois estavam errados, porque os dois tinham uma visão diferente de quem o pai era. Porque um só achava que o pai era o abençoador e ele poderia gastar tudo, o outro achava que o pai era o senhor, né? Que queria que ele trabalhasse. E muitas vezes nós estamos na presença de Deus e nós vemos Deus apenas como aquele senhor severo, né? Que a gente faz as coisas que a gente precisa fazer. E aquele filho, ele obedecia, ele servia ao pai, ele fazia tudo, ele estava ali, tudo, mas ele não fazia o serviço por prazer, ele fazia o serviço porque tinha que fazer. E quando ele vê o irmão mais novo voltar e o pai receber esse irmão mais novo com festa, aquele filho que ficou, que nessa parábola representava ali os fariseus, né? Os próprios fariseus que Jesus estava pregando para aquele público, né? E aquele filho questiona o pai: eu estou aqui o tempo inteiro, pai. Eu estou aqui o tempo inteiro contigo, eu estou servindo, eu faço todo o serviço e você nunca me deu uma festa, porque o pai deu uma festa para o filho rebelde que foi embora e depois voltou, né? E aquele filho, ele fica indignado: poxa, eu trabalhei, eu fiz de tudo e o Senhor nunca me deu uma festa. Veio aquele filho que te traiu,
que te deu as costas, e agora ele volta e você dá uma festa para ele, né? E aquele filho, ele começa a ficar indignado, ele fala, poxa vida, eu estou aqui o tempo inteiro e meu pai nunca me deu nada, agora esse filho aí, rebelde, traidor, ele vai lá e abençoa um filho desse. Mas o pai traz uma resposta para o filho, filho, tudo que eu tenho é teu, né? Tudo que eu tenho é teu. Você pode fazer quantas festas que você quiser, né? E é engraçado, pastor Almir, porque a gente vê Deus assim, a gente quer servir a Deus e a gente não desfruta das bênçãos que Deus já nos tem dado. E aí a gente acha que a gente precisa ficar servindo para desfrutar, né? E fica, meu Deus, cadê as bênçãos, as promessas do Senhor, que o Senhor prometeu há tantos anos, mas você não consegue nem desfrutar daquilo que Deus já tem te dado. Aquele pai fala para o filho, filho, é teu, desfruta. Por que você está me cobrando? Você é filho, você não é servo, né? Você tem direito de todas as coisas. E o problema de muitos de nós, que quando estamos na presença de Deus, é que a gente tem atitude de servo. A gente acha que a gente é servo. E a gente fica lá, ai Deus, e agora, Deus, eu estou servindo, eu estou trabalhando, e parece que nada acontece na minha vida, mas não, você é filho. Você é filho, tudo está ao seu alcance. Você pode desfrutar das bênçãos que Deus deu para a sua vida. Então, para de agir como servo e haja como filho, né, amado, né, que Deus tem plano também. Para de ficar olhando para o vizinho e se comparando, né? Não, Deus só abençoa ele, só gosta mais dele. Não, entenda que Deus também te ama, entenda que Deus também tem planos para a sua vida dentro do propósito dele. Então, para de ficar olhando para o outro e achando que o outro é melhor, que o outro tem mais. Não, entenda que você é filho e que você pode desfrutar. As bênçãos são suas também, mas você tem que exercer compaixão também. E aquele filho que ficou, ele não conseguiu ter compaixão do seu irmão. Poxa, o irmão estava lá na pior e voltou. Ele devia se alegrar, ele devia festejar. O meu irmão voltou. Mas não, ele teve mágoa, ele teve rancor, ele teve ódio. Ele não aceitou a volta do irmão, ele não ficou feliz, porque o irmão foi restaurado para a casa do pai. E às vezes a gente age assim também. A gente não fica feliz quando Deus restaura a vida de alguém, quando Deus transforma a vida de alguém. Aí a gente olha e fala, nossa, fulano pecou, traiu, roubou, matou e Deus perdoou. E aí a gente fica comparando, mas o outro lá está ali lutando. Mas não, você também tem direito das bênçãos de Deus. Nem o filho que saiu e nem o filho que ficou tinham a visão certa a respeito do pai. Eles tinham visões distorcidas de quem o pai era. E por eles ter essa visão distorcida de quem o pai era, cada um agiu da sua própria maneira, cada um agiu do seu próprio jeito. Nenhum dos dois se viram como filho. E é interessante que o filho que volta, pastor Almir, né, é interessante que ele também tem a mentalidade de que ele deve ser servo, olha só. Não, eu quero ser servo, né? Me trata como servo. Não, Deus te recebe como filho. Deus tem o prazer de receber você como filho, né? E aí aquele filho, olha a visão que ele tem do pai. Ele fala, pai, eu não sou digno. E se olhar, pastor Almir, nenhum de nós somos dignos de receber o amor de Deus, né? Ele achava que por ele ter ficado, se ele ficasse na casa do pai, se ele fizesse tudo que o pai falasse, ele era digno. Você não é digno de nada, nem você ficando, nem você indo embora. Você tem que ter essa consciência. Como disse o apóstolo
Paulo, né? Eu sou um dos maiores pecadores, né? Nós não somos dignos de nada, nós não somos dignos de se assentar à mesa, nós não somos dignos de receber da bondade, da graça, do amor do Senhor, mas foi da vontade de Deus nos abençoar. Foi da vontade de Deus, né, nos reconciliar com Ele mesmo. Porque se for olhar por méritos, nós não temos mérito nenhum, né? A salvação, ela é de graça. De graça nós recebemos, de graça nós devemos dar, né? Nós praticamos boas obras não para sermos salvos, né? Nós realizamos boas obras porque somos salvos. Não é para sermos, é porque nós somos salvos, nós realizamos boas obras. Então, nós devemos ter o prazer de servir o Pai, de nos alegrar com Ele e de desfrutar das bênçãos que Ele tem para a nossa vida. O quinto tapete vermelho. O Pai, que representa o único Deus, dá sapato para o filho rebelde colocar nos pés. Efésios 6,15 diz: o sapato significa calçar os pés com a pregação do evangelho da paz. Mas, quando Deus dá, ou o pai ou Deus dá o sapato para o seu filho rebelde, para que ele venha usufruir, né, desses sapatos, ele precisa se revestir de toda a armadura. Não adianta só colocar o sapato da pregação do evangelho da paz. Então, ele tem que se revestir de toda a armadura. Quais são essas armaduras? O capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, os lombos cingidos com a verdade, e aí sim, ele vai calçar os pés com o evangelho da paz, e para orar a todo tempo. A qualquer tempo ele pode orar em espírito diante de Deus e calçando esse sapato, que é o evangelho da paz, ele tem paz com todos os homens, né? Ele não tem contenda, né? Exatamente. E nem vai tentar convencer a vida das outras pessoas brigando, né? E nem vai ficar falando mal da vida de uns e dos outros, né? Ou seja, pelo qual veículo de comunicação seja esse, né? Hoje as pessoas usam para malefício a internet, né? Então tem que usar em benefício próprio, não como malefício, para desprezar a vida das outras pessoas. E o sexto tapete vermelho, o pai realiza uma festa para comemorar a ressurreição do filho morto. Então, o filho rebelde, que foi revestido de vestes novas, que tem túnicas novas para a festa, ele foi ressuscitado dos mortos. Então, uma palavra em Efésios que diz, que é interessante, que diz: desperta tu que dormes, e Cristo te levantará sobre os mortos. Então, uma palavra para reflexão para o nosso coração, para a nossa vida, né? Como que se encontra a nossa vida espiritual diante de Deus, né? Ela encontra se a pessoa tem perspectiva de vida, né? Independente da idade que você tem. Tem gente que diz assim, né? Eu tenho, vou dar um exemplo, né? Eu tenho 90 anos e só estou esperando descer a sepultura, né? Então, eu quero dizer para você que Deus tem perspectiva de vida para as nossas vidas, amém? Independente da idade que você tem, porque a gente nunca sabe quando realmente as promessas de Deus vão se concretizar na nossa vida. E a vida, ela é boa quando a gente vive debaixo da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vivemos com perspectiva de vida e novidade de vida todos os dias das nossas vidas. Pastora Fernanda. Então, você viu aí, né, o pastor me falando, até voltando um pouquinho dos sapatos ali, e Deus tem as armaduras, e uma da parte das armaduras é o sapato do evangelho da paz.
Nós precisamos ter paz com as pessoas, né? Nós precisamos ser filhos da paz, né? A palavra de Deus diz nas bem-aventuranças, bem-aventurados pacificadores, né? Porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Então, você tem que ser pacificador, ter um espírito de paz, se alegrar com a vitória das pessoas que estão ao seu redor, não ficar corroída ou senão chateado porque a pessoa está vencendo e você não, mas você tem que se alegrar, porque o seu tempo vai chegar. E talvez você está vencendo e você não viu, né? Você está vencendo na sua vida e você não consegue enxergar isso, porque você está com o olho em outro lugar, que não é Deus. Os seus olhos estão nas pessoas, os seus olhos estão voltados para o seu irmão ou para o seu vizinho, mas Deus tem te abençoado e você não tem reconhecido. Então, comece a olhar para Deus e a se olhar. Para de ficar olhando para a vida dos outros, reparando na vida dos outros, o que os outros têm, o que você não tem, porque fulano consegue e você não consegue. Não, olha para Deus e veja que maravilhas Deus já tem feito na sua vida. E nesse livro o autor também vai dizer que os sapatos representavam ali, os homens livres é que usavam sapatos. Os escravos andavam descalços, né? Verdade. Então, olha só, os escravos andavam descalços. Aquele homem, aquele filho, ele já estava vivendo como escravo, escravo de demônios, escravo do inimigo. Ele já estava andando descalço, ele já perdeu os seus sapatos. Você vê que ele já não tinha nem roupa mais, porque o pai tem que vestir ele de novo. E ele perde toda a sua autoridade, ele perde toda a sua dignidade. Você imagina alguém que tinha uma casa, que tinha um pai, que tinha uma família e agora está andando perdida no mundo, né? Não tem nem o que comer, não tem nem o que vestir. E aquele homem estava escravo, escravo do pecado, escravo dos seus desejos, escravos das suas vontades. E olha só, e agora o pai coloca sapatos nos seus pés, dizendo: filho, agora você é livre, você não é mais escravo, você não está mais preso a nenhuma mais situação, você é um homem livre, eu te fiz livre, e agora você pode andar normalmente, porque eu te libertei, né? Deus, ele nos liberta de todo pecado, né? Quando a gente andava distante de Deus, a gente vivia debaixo do pecado, escravo do pecado. E uma pessoa escrava, ela não decide nada, né, pastor Almir? A gente vê muitas pessoas aí escrava do dinheiro. A pessoa que tem a escrava do dinheiro, não é ela que decide a vida dela, é o dinheiro que vai decidir por ela. Né, quando o negócio ficar ruim, né, o dinheiro que vai decidir. E às vezes ela nem precisa. Você quer ver uma pessoa escrava do dinheiro? É quando ela não precisa de nada e ela gasta, né? Ela tem que gastar. Às vezes ela está com a casa cheia de coisa, mas ela tem que gastar. Escrava. Não é ela que decide, é o dinheiro que decide por ela. Pessoas escravas do vício. Né? Tem gente que é escrava da bebida, tem gente que é escrava da droga. Não é ela que decide. Tem pessoas que falam assim: não, quando eu quiser eu paro. Não para. Não para, porque é escrava. Ela já não decide a bebida. E se ela não beber, e se ela não usar, e se ela não fumar, ela não consegue viver. Ela não consegue, porque ela está escrava. E uma pessoa escrava, ela vive uma vida aprisionada, ela não consegue ser livre, porque as coisas dominam ela, as coisas subjugam ela. E ela não consegue exercer liberdade, ela não consegue dizer: não, hoje eu não quero, hoje eu não vou fazer, hoje eu não vou viver isso, não. Porque aquilo está exercendo domínio sobre a vida dela. E aquele pai liberta aquele filho. Né, liberta aquele filho de toda a mentalidade de escravo. Você não precisa estar preso para você ser escravo, né, pastor? Tem gente que tem mentalidade de escravo.
Tem gente que está livre, anda tudo, mas tem mentalidade de escravo. Vive como escravo, porque existe uma mentalidade escrava ali, ele pensa daquele jeito, não tem jeito. Tem gente que é escravo do negativismo, por exemplo, né? Ela pensa que tudo vai dar errado. Só de ela pensar já deu, né? Porque ela é escrava daquele pensamento. E ela pode viver uma vida boa, ela tem condição, mas ela só pensa de maneira negativa. Então ela está escrava daquele pensamento e ela não consegue viver livre do negativismo, porque ela não, as coisas não vão dar certo, não, acho que vai dar errado, né? Não. Deus te chamou para a liberdade. Através de Cristo Jesus, nós somos livres de todo pecado. E olha só, o pastor Almir disse aqui que o pai ofereceu um bezerro gordo, foi morto, né, pastor Almir? E esse bezerro representa quem? Cristo. A palavra de Deus diz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. João Batista, quando viu Jesus vindo, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, Deus é que tira o pecado, é que faz você ser livre de tudo que te domina, de tudo que te subjuga, porque somente através de Cristo Jesus nós recebemos a verdadeira liberdade. E aquele pai, ele além de ele oferecer aquele bezerro, ele faz uma festa por filho, né? Vida com Deus não é só, pastor Almi, não é só trabalho, não, tem festa também, tem celebração também. Deus, ele celebra, ele tem prazer de te ver feliz, de te ver alegre, sim. É lógico que na vida com Deus, no evangelho, existe sofrimento, porque a pessoa pensa que não, né? É o mar de rosas. Não, existe sofrimento, mas Deus está com você e essa deve ser a sua maior alegria, de Deus estar presente na sua vida. Você pode não ter muito, mas se Deus está presente, você está alegre. Né? Você consegue se glorificar, não é se glorificar, mas você consegue regozijar em Deus, porque sabe que todas as coisas estão no controle dele. Então você consegue se alegrar nele, porque Cristo é a nossa alegria. Então a gente passa por os perrengues na vida também, né, pastor? A gente passa por dificuldade na vida também. Pessoas da família de cristão morrem também, sabe? O cristão passa por luto, o cristão passa por dor, o cristão também passa por depressão, o cristão também passa por sofrimento, passa por ansiedade, o cristão também fica doente, porque tem gente que acha que não. Mas a gente fica também. Mas em todas essas coisas, a palavra de Deus nos garante que nós já somos mais que vencedores. Nós não vamos vencer, nós já somos vencedores, porque Cristo está em nós e a gente está em paz, porque Cristo está no controle de todas as coisas. Se for o tempo de morrer, a gente morre, né, pastor Almir? Se for o tempo de viver, a gente vai viver, mas tudo para a glória de Deus. Tudo para que o nome de Deus seja engrandecido e seja glorificado. Sétimo tapete vermelho, o pai dá um bezerro gordo para a festa. E o filho rebelde que comeu bolotas dos porcos, agora na festa, com uma roupa nova, estava comendo carne fresca ou guisado saboroso. Então, guisado saboroso é o mesmo que um prato de comida cozido, ou com lentilhas ou sopa de carne, para os primogênitos. E tem uma palavra aqui interessante em Gênesis capítulo 27, 28, que Isaac abençoa Jacó. Por quê? Porque Jacó roubou a bênção de Isaac. Ele já tinha trocado, com Esaú a primogenitura. Isso. Através de um prato de lentilha, e agora ele vai e caça no lugar do seu irmão e faz um guisado saboroso, né? De uma sopa de carne muito saborosa.
E diz aqui em Gênesis 27, 28, ó, depois ele pediu, né, para Isaac abençoar a sua vida. Aí diz assim, ó, assim Isaac abençoou, que Deus te dê do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto, e sirvam-te os povos e as nações, e encurvem-te a ti. Se Senhor dos teus irmãos e os filhos da tua mãe encurvem-te a ti, e malditos sejam os que te amaldiçoarem, benditos sejam os que te abençoarem. Agora em Gênesis 27, 37, Isaac diz para Esaú, né? Esaú vai pedir a bênção, a hora que ele descobre que Jacó roubou a sua bênção, ele vai lá e fala para o seu pai, e fala para ele, olha, Jacó roubou minha bênção, meu pai, agora me abençoa. Aí diz o versículo 37, então Isaac diz, eis que o tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os teus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto te tenho fortalecido. Que te farei, pois agora, meu filho? Ele diz, eu quero que o Senhor me abençoe. Aí o versículo 39 diz, então respondeu Isaac, seu pai, e disse, olha a bênção, eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem os orvalhos dos céus, diferente da bênção sobre Jacó. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. E acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. O interessante é que ele está dizendo para Isaac que foi roubado a bênção, que representa a igreja, né? Que representa os filhos de Deus, que o inimigo da nossa alma rouba as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Ele diz assim, ó, acontecerá, pois quando te libertares, sacudirás o seu pó e o jugo do teu pescoço. De que forma? A palavra de Deus diz em 2 Reis 4, 3, 8, que Eliseu coloca a farinha na panela do ensopado saboroso, que era um ensopado venenoso. Ele diz assim, né? Tem aí, para que você venha receber as bênçãos de Jacó, então coloque farinha sobre a panela. E colocando a farinha sobre a panela, então Esaú poderia receber as bênçãos de Jacó. É o que Deus traz para o nosso coração como filho, né? Se nós colocarmos farinha sobre a panela, nós podemos receber as bênçãos de Deus como filho de Deus sobre as nossas vidas. Mas enquanto a gente, né, ter a visão de Esaú, né, e a nossa visão não ser aberta, né, que nós fomos saqueados, por causa disso não podemos ser abençoados, né? Ainda que nós desejemos as bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus não acontecem nas nossas vidas. Exato. Por quê? Porque eu ainda não entendi que eu tenho que colocar farinha sobre a panela, e a partir do momento que eu colocar farinha sobre a panela... E então, o que é essa farinha aí, pastor? A farinha representa aí o pão de Deus, né? Que Deus tem para as nossas vidas, que é o evangelho, trocando isso em miúdos, que é o evangelho, calçar os evangelhos com a paz, que é o evangelho da paz para todos os homens. Receber a palavra, né, pastor? Isso, a palavra de Deus, é a farinha. É crer na palavra de Deus, é crer nas Sagradas Escrituras. Como diz o apóstolo Paulo, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, quando eu creio no que Deus diz, aquele homem, ele voltou, aquele filho pródigo, ele voltou para casa, porque ele viveu maravilhas ali, ele lembrou
do que o pai tinha feito para ele. Ele lembrou da bondade do seu pai e ele volta para casa. E nós precisamos agora, quem é você nessa história, né, pastor Almir? Quem é eu e quem é você também nessa história? Somos o filho pródigo que abandona o pai, que gastamos as bênçãos que Deus nos dá e desprezamos Deus e viramos as costas para Deus e vamos viver a vida como nós queremos, do nosso jeito, da nossa maneira, e depois quebramos a cara e chegamos ao fundo do poço, como esse jovem ficou. Somos como esse jovem que ainda quando tem vontade de comer a comida dos porcos, sente vontade de comer comida dos porcos. Você imaginou você ver o porco comer e você ter vontade de comer o que o porco está comendo? Isso é algo degradável. Isso é uma coisa pior que pode se imaginar. E aquele homem, ele teve vontade de comer o que o porco estava comendo. Mas aquele homem lembrou da casa do seu pai e voltou para a casa do pai. Será que nós somos como esse homem que lembra da bondade de Deus e nos arrependemos do nosso pecado e falamos, não, eu preciso voltar, eu vou falar para o meu pai que eu pequei contra ele. E olha só, e aquele homem ele volta, ou ainda preferimos ficar no fundo do poço, né? Porque muitos de nós preferimos ficar no fundo do poço, viver na lama, viver lá rolando na lama e o negócio não está dando certo, né? Não está dando certo. E a gente insiste, bater cabeça, insiste. Mas vai chegar uma hora que a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, né, elas se acabam, elas se findam também. E nós vamos deixar essa misericórdia passar, ou nós vamos nos arrepender e nos voltar para Ele? Ou será que nós somos, né, como o filho que ficou, que chega e não consegue ver que ele é filho, e só se vê como servo, e acha que o tanto que ele serve a Deus, ele é abençoado, mas Deus não chamou ele para ser servo, Deus chamou ele para ser filho, e ele não consegue desfrutar das bênçãos do seu pai. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Eu quero finalizar aqui, depois a pastora continua. O 8º tapete vermelho, o pai estende o tapete vermelho para o filho mais velho entrar na festa, que representam os religiosos, os publicanos, os escribas, os fariseus, os saduceus, que se recusam a entrar na festa por causa do orgulho. E conforme Lucas 14, de 13 a 18, diz: quando der um banquete ou uma festa, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos para entrarem na festa. Deus é como um pai de ponta cabeça, que conforme diz Lucas 14, de 13 a 18, convidai os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos para participarem das bodas do Cordeiro. Então, você vai ser como... Que tipo de irmão mais velho você vai ser, né? Você é o irmão mais velho que se vê como servo ou se vê como filho, que desfruta, né, das bênçãos de Deus e que se alegra com as bênçãos chegando na vida do seu próximo também? Ou você é aquele tipo que nem aquele irmão mais velho que viu o pai recebendo o irmão mais novo e ele ficou indignado porque o irmão mais novo traiu o seu pai e o seu pai ainda recebe ele de volta. Mas Deus é um Deus de amor e de perdão, né? Então Deus, é como o pastor Almir acabou de dizer aqui, está te chamando para a festa e que você possa se compadecer e querer ver pessoas também entrando nessa festa, celebrando, vivendo uma nova vida em Deus, você se alegrando com quando uma pessoa é restaurada diante de Deus ou quando ela é resgatada do poder das trevas e vem para a maravilhosa luz de Deus. Né? Que nós não sejamos como o filho mais velho, que ficou indignado com a volta do mais novo e ficou indignado porque ele trabalhava demais e o pai nunca deu uma festa para ele, mas ele era filho
E o pai chega para ele e fala: você pode fazer quantas festas você quiser, né? Então, entenda que Deus tem te colocado na posição de filho e não de servo. Você é filho e desfrute dessa posição, desfrute das bênçãos de Deus e se alegre também quando Deus abençoar o seu irmão. Seja o filho mais velho como Jesus, né? Aqui o livro, ele vai também, o autor vai dizer que nós devemos ser o filho mais, ter a mesma atitude do filho mais velho que é Jesus. Jesus é o filho mais velho. Jesus era o único filho de Deus, mas ele decidiu morrer para se tornar primogênito entre muitos irmãos. Você e eu só pode ter acesso a Deus porque Jesus resolveu morrer por nós. Se Jesus falasse, eu não vou morrer por esse povo, não. Imagine Jesus como esse filho mais velho da parábola. Não, esse povo não quer nada com Deus, eu não vou morrer, não, eu não vou fazer nada para eles, não. Né? Mas Jesus resolveu morrer. E por causa da morte, da ressurreição dele, hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Nós somos filhos adotados, né? Nós somos filhos a qual adoção, né? Deus nos adotou. Nós podemos hoje ter comunhão com ele por causa do sacrifício de Jesus. Jesus não é como esse filho mais velho que desprezou o seu irmão. Jesus é o filho mais velho que chama cada um de nós para participar da festa do seu pai, né? Para participar de uma comunhão com o Pai. Esse é Jesus. Então, que nós venhamos ter essa mesma atitude de se alegrar quando alguém é restaurado, quando alguém é abençoado por Deus, quando alguém volta para a presença de Deus, né? Que nós venhamos se alegrar. Veja que tinha dois públicos. Jesus pregou essa parábola para esses dois públicos. Cada um pegou a palavra para ser ali como lhe conveio, né? Como se eles entenderam, né, pastor Almir? Eles receberam aquela mensagem, mas se eles não entenderam, eles continuaram querendo matar Jesus, né? Mas olha só, Deus tem planos e propósito para a sua vida e que você hoje venha querer participar dessa comunhão com Ele, desfrutar dessa comunhão com Ele todos os dias da sua vida. Nós vamos, semana que vem, falar das 7 características do amor, página 251 em diante. Você sabe quais são as 7 características do amor? Então, semana que vem nós iremos falar sobre isso. Então, eu agradeço a todos que já participaram com a gente dessa live. Agradeço a vida do Douglas, da minha tia Verônica, do Rodrigo, da Marcela, da irmã Ruth, do irmão Luiz, da minha mãe, né, que estava presente também aí. Né? Muito obrigado por todos que têm participado, deixado sua mensagem aqui no chat, por todos que participam, mesmo que não deixem a mensagem aqui no chat, né? Nós também agradecemos a sua participação e que você venha compartilhando mesmo esse vídeo, esse podcast com muitas outras pessoas, mas nós agradecemos por sua participação aqui. E na semana que vem, nós estamos aqui de novo, nesse mesmo canal, nessa mesma bate-hora, né, pastor Almir? Às 20h20 no Base Bíblica Podcast. Que Deus abençoe a sua vida.